Oi, galera, tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre fechamento de telejornal. Como é que a gente escolhe entre as reportagens que temos disponíveis e transforma aquele número de matérias, de notas, de informações, de entrevistas num telejornal que é uma estrutura linear. Bom, primeiro, que nos telejornais factuais, nas emissoras grandes, há sempre uma reunião de pauta. Na reunião de pauta participam editores, pauteiros e sempre o editor-chefe, que é quem decide, né, o que é que vai entrar na edição daquele dia. Nas menores não chega a ter uma reunião de pauta, mas é sempre o editor-chefe quem decide quais assuntos ele quer que sejam transformados em reportagens. Claro que vai depender sempre da estrutura de cada emissora, né? Se é uma emissora grande, pequena, enfim, para saber que tipo de reportagens vão ser exibidas. Vamos pensar no nosso telejornal. Nós já temos algumas matérias que foram realizadas pelas equipes ou individualmente, e nós vamos produzir mais algumas, agora focando no período de eleições, as próximas reportagens. Nós temos o pleito eleitoral até 15 de novembro, então os nossos próximos telejornais vão tratar desse assunto, que é importante, é atual, é importante que vocês aproveitem esse momento para trabalhar com esses assuntos. E diversos aspectos, análises, perspectivas do pleito eleitoral. Mas a gente tem algumas reportagens que são reportagens frias agora, que vocês fizeram durante o bimestre, né? Então, são essas reportagens que vocês vão primeiramente olhar para escolher o que abrir e o que fechar no telejornal. E eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como é que o William Bonner fecha o telejornal. Por quê? Vocês sabem que a Globo já falei isso várias vezes em aula, é fruto de amor e de ódio. Muitas vezes a gente se incomoda demais com as coberturas, com as posturas, com a linha editorial, mas do ponto de vista de técnica, é uma das emissoras mais importantes do mundo, e do ponto de vista de produção, é uma emissora bastante relevante, tanto que ela acaba sendo inspiradora de outros telejornais, né? Para não dizer que ela é copiada. O padrão Globo de qualidade, quando foi criado, serviu de base para várias outras emissoras que seguem o mesmo modelo. Então, a gente pode pensar que a Globo cria algo a partir dos recursos que tem, e tem muitos recursos, deve mesmo criar, tem essa obrigação, inclusive, por conta do investimento que pode fazer nisso, e as outras seguem o que podem, né? Então, esse livro aqui, escrito pelo William Bonner, é um livro que vale a pena ser lido para quem quer trabalhar em televisão, obviamente, né? Para quem quer tentar o telejornalismo diário, e, claro, compreendendo que o que ele está fazendo aqui é contar para a gente como é que é o telejornal. E um dos capítulos do livro é justamente sobre fechamento do telejornal. Esse livro tem na universidade, então é bem importante vocês, quando tiverem oportunidade, folhear esse livro, né? Então, a gente tem aqui a página 117, reunião de pauta, e na sequência, edição e fechamento das tarefas. Mas começa lá com o que é o JN, estrutura, um dia típico no JN, fala sobre os critérios, é bem importante, vocês ouviram falar de critérios de noticiabilidade já em diversas disciplinas, e o JN vai dizer quais são os critérios de noticiabilidade do jornal, que tem tudo a ver com o fechamento. E são abrangência, gravidade das implicações, caráter histórico, o peso do contexto e a importância do todo. Então, estes elementos fazem com que se escolha noticiar ou não algo no telejornal. Então, vamos lá dar uma olhadinha na página 123, que fala do fechamento do telejornal, né? Que o William Bonner vai falar num vídeo sobre o Jornal Nacional, ele vai falar que é fazer o elefante caber na casinha de cachorro, né? No caso do Jornal Nacional, por conta das parcerias imensas que tem, né? Das retransmissoras, das parceiras, recebe uma série de reportagens. Todo mundo quer ter sua matéria exibida no Jornal Nacional. Então, tem uma equipe de editores que é responsável pelo fechamento, sendo que o William Bonner é quem dá a última palavra, né? E ele olha absolutamente tudo, e o ideal é que ele assista a todos os VTs. Quando ele não assiste a todos os VTs, a editora executiva, que é a apresentadora que senta do lado dele, no caso a Renata Vasconcelos, antes a Fátima Bernardes, a Patrícia Poeta, tinha a incumbência de assistir a todos os
os VTs, a todas as reportagens antes de entrar. Eles pedem muita mudança, assiste a matéria e fica pedindo reedição até achar que está do jeito que quer, e às vezes pede reedição que não vem e derruba a matéria. Ela deixa de entrar, né? Então, a equipe de editores vai ter gente conversando com outros editores em emissoras para fechar o jornal. E aí, eles vão escolhendo, né? O que é que entra, o que é que não entra. O William Bonner vai contar para a gente que ele vai mostrar o que de mais importante aconteceu no mundo. Então, ele pensa, hoje é dia 20, sei lá, 20 de outubro. O que aconteceu no dia 20 de outubro no Brasil e no mundo que vai entrar para os livros de história? Isso tem que estar no telejornal, esse é um dos critérios, né? É bem importante. E ele responde pela edição final do telejornal. Então, o que ele diz que ele faz? Qual é a função dele como editor-chefe? Avaliar e reavaliar a relevância de notícias para determinar se e como serão publicadas. Decidir o melhor ordenamento das notícias, de modo a facilitar a compreensão dos fatos pelo público. Avaliar pautas de reportagens, avulsas ou em séries especiais, perseguir o cumprimento de metas de tempo. E aqui, né, galera, há uma máxima no Jornal Nacional que tudo pode ser dado em 1 minuto. É a máxima, ainda é seguida. Qualquer notícia pode ser dada em 1 minuto, é uma máxima do Jornal Nacional. E ele fala o cumprimento de metas de tempo em respeito ao conceito de grade de programação. O editor-chefe também tem uma série de tarefas como gestor, inclusive na área de recursos humanos. Zelar para que o Jornal Nacional cumpra todos os dias o objetivo de mostrar aquilo que de mais importante se deu no Brasil e no mundo de forma clara, correta, isenta e plural. Aqui a gente pode ter as nossas críticas todas, né, com relação à isenção, à pluralidade, enfim, mas é bem importante a gente saber que existem textos que vão descrever o que é que eles perseguem, né? Então, ele fala um pouquinho dessa questão do fechamento. Quando a gente pensa que uma das intenções é fazer com que as notícias sejam dadas de forma clara, na hora de escolher a ordem das matérias, a gente pode pensar também que tem alguma lógica. Normalmente, eu digo para vocês que nós temos que abrir a reportagem com uma notícia grande, com uma boa imagem, com algo que faça com que as pessoas queiram assistir. Não adianta começar uma matéria bem fraca e achar que as pessoas vão esperar para ver que o final é bom, né? A gente já falou sobre isso várias vezes. E o telejornal, a mesma coisa. Na escalada, que são as manchetes do telejornal, né? Aquele momento em que há aqui de ping-pong, quando há 2 apresentadores, já tem-se que destacar as notícias de forma bem interessante, não é pro forma a escalada, não é burocrática, ela tem que ter um texto bom. E aí eu vou escolher a primeira notícia, normalmente a notícia mais factual. É a notícia do dia, aquele início do jornal vai ser o que tem de novo no dia. E uma reportagem que seja só minha, que eu apurei, que eu digo, eu telejornal, né? Que eu conduzi, que é uma reportagem sensacional, eu deixo para ser a última, porque eu sei que as pessoas vão querer assistir aquela matéria, então vão percorrer o telejornal inteiro para ficar assistindo, para acompanhar aquela última matéria, que é a mais importante. Só que eu não posso fazer isso com matéria factual. Factual eu acabo dando no início e eu fecho com uma boa matéria. Mas às vezes, depois dessa matéria sensacional, que é a melhor do dia, eu ainda vou dando uma matéria alegrezinha, porque o Jornal Nacional ainda tem aquela coisa de terminar o jornal em alta para entregar feliz para a novela e para quando diz assim, tenha uma boa noite, possa sorrir e a pessoa que está em casa se sinta bem e realmente sinta que tem uma boa noite. Claro que não tem sido fácil entregar, né, com uma boa noite, mas enfim. Então, o que eu queria de vocês? Que vocês olhassem para as matérias que nós temos e pensassem numa lógica. Claro que eu tenho uma matéria de saúde, eu posso dar outra de saúde na sequência. Eu não vou dar saúde, aí vou dar uma de comportamento, daí volto para saúde, daí vou dar uma de política, daí volto para saúde. Não, eu posso fazer por blocos, posso fazer, não sou obrigada, mas faz mais sentido, né? O público vai estar já pensando em saúde e eu vou dando todas as notícias de saúde. Então, é bem importante tentar ter essa coesão das notícias, né, em blocos, mas sempre pensar que eu vou abrir com uma matéria importante e vou ter uma matéria bem importante para fechar, pensando que, como é um telejornal, como é um produto linear, né, que a pessoa vai assistir começo, meio e fim, é importante que ela comece e queira continuar assistindo e que espere até o fim. E os textos têm que ser bons, gente. Não pode ficar repetindo palavra, não pode no texto falado pelo apresentador entrar exatamente o que o repórter vai falar, não pode ser desinteressante. A hora de escrever
as cabeças que vão chamar os VTs, a hora de escrever escalada, a hora de escrever encerramento, tem que pensar de forma criativa, tem que ter uma escritura que você gaste tempo pensando, mas como é que eu vou chamar isso de uma forma bacana? Posso só escrever, porque senão não trago o interesse de ninguém para assistir, tá? Então, a gente vai fazer esse exercício. Olhar os VTs que nós temos, e eu pedi para o curso inteiro, que quiser exibir VTs prontos, que tenha feito nesse bimestre, né, que indiquem para a gente. Então, a gente vai ter uma lista de VTs e vocês só vão avisar, escolhi esse VT, porque a gente vai transformar a turma em várias equipes de fechamento de telejornal. Vamos fechar, sei lá, 4, 5 telejornais, cada equipe escolhe, e aí vocês vão escolhendo os VTs que vão usar, os seus de preferência, né, que as equipes fizeram, e dos outros vocês vão escolhendo e vão informando, e aí quem usou, o outro já não vai usar mais aquele VT, tá bom? Obrigada, então, espero que tenha ficado um pouco claro, e a gente vai tocando os telejornais daqui para frente, né, para que eles fiquem bem legais. Um beijo, então, tchau, tchau.